Vamos garantir hoje, não vou dizer só um lanche não, porque essa sugestão que a gente traz, bem-vindo, viu, Robin? Obrigado. Vale para o lanche, mas vale para uma carne de porco super gostosa que você queira preparar, né? Exatamente. Ela vai super bem com uma batata, com uma mandioca. Tem gente que faz ela na pressão, tem gente que faz no forno. Eu vou ensinar um método fácil de fazer no forno. Ele é um pouco lento, né? O método de cocção dela, porque é uma carne de porco, então a gente cozinha ela bem. Mas vamos dizer que esse é o único item assim que seria delicado dela, porque o resto ele é bem simples de fazer e muito gostoso. E o trabalho que a gente vai ter, gente, é muito pequeno. Exatamente, e é muito barato assim, porque a carne de porco é barata. Hoje, pra você ter uma ideia, eu pago na faixa de R$15 o quilo da carne de porco. Então, e se a gente jogasse para carne bovina, olha a diferença? Exatamente. Isso que eu tô falando do lombo suíno, né? De uma carne bem bacana. Se fosse uma outra carne, pode fazer também com um pernil, com osso. Exatamente. A gente já consegue jogar o custo ainda mais lá embaixo. Exato. Mas eu achei legal que você trouxe esse lombo e com osso, porque a gente não tem o hábito de usar o lombo com osso. A gente usa só o lombo e depois reclama que a carne é seca, né? É verdade, exatamente. É? A gente, assim, eu gosto muito de cozinhar carnes com o osso, né? Um dos truques que a gente usa, assim, no final sempre, é tirar do forno, colocar em cima do fogão, deixar ele dar uma caramelizada para fazer aquele molho rotizinho, né? Bem grossinho, um pouco mais escuro, né? Nesse caso a gente não vai fazer, mas poderia ser feito também, se quisesse fazer um caldo mais escuro. Mas você vai ver que ele depois de assado, o osso ele sai igual uma costela de bovina mesmo e fica super, super, super macio. Assim. E, gente, carne suína é uma carne saudável também. Foi-se o tempo que a gente colocava em xeque isso, tinha dúvidas. Hoje, a gente tem as carnes de porco tão saudáveis quanto qualquer outra carne, né? Vamos anotar os ingredientes da receita? Ó, a gente vai usar uma peça de lombo de porco com osso, uma peça de lombo de porco com osso, 3 colheres de sopa de sal grosso temperado, a gente já fala sobre ele, meia colher de café de pimenta do reino branca, o suco de 2 limões sicilianos, 2 folhas de louro, meio maço de tomilho fresco, 10 dentes de alho batidos e uma taça de cachaça ou vinho branco. O que é esse sal temperado? Você já comprou ele assim? Não, na verdade esse sal é um sal que a gente produz, né? Se você cheirar ele é muito perfumado, né? Ele, na verdade, a gente pega algumas ervas, a gente processa elas, né? A gente pica elas bem picadinhas. Frescas. Eu tenho, nesse caso, eu tenho pimenta dedo de moça, eu tenho um pouco de alecrim, sálvia, alho e o próprio sal grosso. E engraçado que você sente como se fosse aquele buquê garni mesmo, exatamente, né? É muito perfumado. Então, normalmente, a gente faz isso vira meio que um coringa na cozinha pra gente temperar rápido um frango, um peixe, alguma coisa que tenha que sair grelhado, no chabroil, alguma coisa assim que não tenha, vamos dizer, eu não tenho que fazer um tempero muito elaborado, nem que deixar marinando, exatamente. Mas eu posso deixar misturadinho desse jeito na geladeira por bastante tempo? Pode. Na verdade, assim, a única coisa aqui que vai estragar mesmo é o alho, que ele vai oxidar e aí ele vai dar um amargor, mas tem gente que você pode usar também o alho em pó. Tem gente que faz a mistura toda em pó, tem gente que compra a pimenta calabresa em pó, aí compra o alho em pó, compra o alecrim já seco e aí você mistura tudo e você pode deixar ele 6 meses que ele vai ter uma durabilidade bem maior. Mas aí usando tudo seco é melhor não deixar na geladeira, né? Exatamente, aí você não precisa guardar na geladeira. Mas é muito perfumado isso aqui, viu? Esse a gente usa e aí ele dura 3, 4, 5 dias, você pode fazer e fica numa boa. Deixar assim. Tá bem legal. Vamos começar a temperar essa carne com quanto tempo de antecedência? Fica marinando um bom tempo, não? Então, eu gosto de marinar sempre um dia antes de assar. Tá. Então, assim, o que eu costumo fazer? Eu preparo a carne, eu recebo a carne, já deixo ela 100% descongelada, né? Isso é muito importante. Às vezes você recebe ela tá um pouco congelada ainda, aí você tá meio atrasado, aí você vai lá, quer temperar, joga na geladeira e ela ainda vai descongelar durante algumas horas e isso vai dar uma prejudicada para absorver o tempero. Então, ela já está em temperatura ambiente, a gente deixou descongelando, aí agora eu vou fazer o tempero dela e vai dormir, né? Ela dormiria para o dia seguinte fazer o processo de assar ela. Aí no outro dia de manhã eu começo a assar. Você começa a assar ela. Quiser. Tá bom. Aí você já vai pro forno e do forno pode ir direto pra mesa. Fechou. Vamos? Tá? Começar? Por onde você começa? Ó, eu gosto de usar luva porque eu gosto de pôr a mão e temperar tudo com
Eu acho que fica acho que é mais legal porque a gente consegue esfregar e sentir bem como se o tempero está penetrando ou não na carne, né? Você falou no vinho ou cachaça, você prefere um ou outro? Na verdade, assim, a cachaça, ela vai deixar um pouco mais desmanchando o lombo no final. Ele vai ficar... Ele vai fazer... A acidez dela vai fazer um trabalho melhor na fibra do lombo. Mas o vinho, se você vai fazer esse processo de marinar de um dia para o outro e cozinhar, ele faz um processo muito similar, ele fica mais suave e é mais difícil de você, de repente, errar no tempero. Então, assim, o vinho branco seco de mesa, um vinho que sobrou, alguma coisa assim, pode ser até um vinho tinto mesmo, se você quiser. Mas aí só muda um pouco a cor, né, da Exatamente. carne, né? Se você botar o tinto, aí ele vai ficar vermelho. Ele vai ficar bem escuro. Uma carne bovina, Exatamente. Né? Tá, por onde você começa aqui? Eu vou começar sempre pelo líquido, tá? Então, eu gosto de começar sempre pelos mais cítricos, né? Então eu vou pelo suco de limão, né? E você fala no limão siciliano. Ele tem um grau de acidez grande, mas muito menor do que o Tahiti, Menor que o Tahiti, Você pode usar os dois, Kátia, assim, na verdade, assim, é muito versátil essa receita, tá? A gente, assim, é a mesma história da cachaça, né? O limão siciliano, ele vai dar um perfume maior. Então, por exemplo, quando você quiser impressionar mais e deixar, por exemplo, que nem no sanduíche, ele dá uma potencializada melhor com limão siciliano, porque aí quando você põe na boca, você sente que ele tem um sabor de limão siciliano. E um aroma diferente, né? Já no prato, quando serve com uma feijoada, ou com feijão preto, ou com arroz, ou com, de repente, até um risoto mesmo, eu acho que, assim, o limão Tahiti, ele vai numa boa e não tem problema nenhum, tá? Tá bom. Eu costumo espremer o limão em cima dele, para que caia um pouco dos grumos dele, né? Aquelas garrafinhas, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu deixei aqui um pouco mais grosseiro, então ele tem um pouquinho dos gruminhos do limão, tá? Para que ele fique grudadinho no lombo, tá? É engraçado, mas eu acho que dessa forma parece que acentua o sabor de limão. Exatamente, Então, aí eu vou começando pelos dois líquidos, né? Tá. Eu vou derramar um pouco dos dois, só para a gente poder molhar o fundo da travessa. Tá. Depois que eu molhei o fundo da travessa, aí vem uma parte importante, que é, na verdade, você perfurar, né, o carré, para que ele absorva mais tempero, principalmente o sal e assim por diante. Né? A gente está com o osso na parte de baixo. Exatamente, né? O osso dele está exatamente nessa posição. Se você olhar ele aqui, né? Aqui, ó. Você vai ver que você vê aqui o lombo, né? E aqui o osso. E aqui você vê o osso da bisteca, né? A bisteca que a gente compra de porco nada mais é do que o lombo com o osso. Exatamente, o lombo com o osso. Né? Se a gente cortar ela aqui, exatamente nessa posição, ele vai virar bisteca suína. A bisteca, né? Então você perfura bastante, né? Eu gosto de deixar ela bem perfurada, porque aí na hora de assar, o tempero vai... O sal grosso, principalmente, ele vai derreter em cima da carne, né? E vai começar a penetrar nela. Então aí ela fica bem salgada dentro, né? Assim, bem salgada que eu digo não salgada demais, mas bem equilibrada, exatamente, né? Equilibrada. E aí você não tem que corrigir depois no sal, tá? Então uma vez que eu perfurei ele, né? Aí eu posso entrar. Eu ainda vou colocar um pouquinho mais daqueles dois, tá? Mas aí eu posso vir já com o sal temperado, né? E por que o sal grosso? O sal fino, ele não dá a mesma distribuição? O sal fino é assim... Eu não costumo usar sal fino na cozinha, assim. Tudo você usa sal grosso? Tudo eu uso sal grosso, até no arroz. E assim, eu costumo usar o sal grosso por quê? Porque assim, eu prefiro usar o sal grosso no moedor, quando eu preciso usar ele fino, do que usar o sal fino. Porque o sal fino, normalmente, é mais difícil de você achar um sal mais puro. Então, você achar um sal marinho, por exemplo, ele é muito mais tranquilo de iodo e coisas que, assim, no final, eu acho que dá um sabor um pouco mais amargo, prejudica um pouco, e o sal grosso, eu acho que no final ele é mais puro. Exatamente, ele vai dar um sabor um pouco mais suave, tá? Tá bom. Então aí a pimenta do reino branca, só que tem que tomar cuidado, porque por ela não ser escura, né, ela não vai sujar tanto ele. A gente perde um pouco a mão, então, né? Exatamente, você não vai perceber se ele está muito temperado, né? Tá. E aí, a folha de louro... Como é bom o louro com carne de porco, né? Eu costumo quebrar ela assim
E aí a gente vai aproveitando onde tem uns furinhos E vai colocando um pedaço. e vai colocando para que ele fique meio que preso dentro, né? E não caia aí enquanto assa. Vai Né? acabar exalando esse sabor e um perfume maravilhoso. Fica né? muito Tem gostoso. gente que usa louro só no feijão. Em carne eu acho que é tão Olha, gostoso. eu acho que fazer arroz com louro é gostoso. Acabou, eu também eu acho que curto fazer louro. bastante coisa com louro é Eu muito tenho legal. um pé gigante de louro no sítio. É, E é tão bom trazer ele fresquinho, deixa secar em casa. Sei lá, eu curto. É bom. gostoso. Então aí eu venho com o tomilho, né? Tá. Aí ele vai, na verdade, o tomilho, ele tem o problema de queimar no final. Então, Uhum. se você deixar muito tomilho em cima, depois Pode ele dar pode, tostadinha, ele pode né? dar aquela tostadinha. Então, depende muito, né? E agora o alho. E aí o alho, né? Que o alho você vê que são 10 dentes de alho, é bastante alho, né? Você bate ele no liquidificador com um pouco de azeite ou óleo? Isso. É? Pode ser com óleo mesmo, né? Tá. Um óleo de girassol ou um óleo de canola, alguma coisa assim, né? E aí eu ponho ele por último, que aí na verdade eu não tiro todo o resto do tempero, né? É isso que eu não estava entendendo. Foi legal você falar isso. Eu falei, mas por que a gente já não mistura tudo, É. coloca na carne e depois vai virando? É porque Assim você mantém o alho concentrado. exatamente, Né? A minha ideia na verdade é o quê? Que agora como ele está com óleo, conforme ele vai pro forno, ele vai começar a derreter em cima do porco e aí ele vai escorrer. Depois ele vai temperar embaixo. Então você vê que embaixo eu não virei ele, não temperei embaixo nem nada. Ele vai subir um próprio caldo desse líquido que eu tô colocando. Que aí vai espalhar um pouco esse que alho vai, e tempero vai pegar por exatamente baixo, por né? baixo, Então eu deixo ele todo mais por cima e ele meio que vai segurar, vai ser meio que a cola aí do Por isso que final. fica mais gostoso, né? E aí por final só eu coloco um pouquinho só mais de limão, Bem pouco. só pra... Você vai levar para um forno, qual temperatura, Robin? Eu costumo assar ele 180 graus. 180? A Tá. gente tem um processo que é assim, eu costumo cobrir ele com papel alumínio, Tá. deixar ele cozinhar por pelo menos 3 horas. E aí depois eu tiro o papel alumínio e aí deixo uns 40 minutos a 1 hora ele dá aquela dourada. E aquele saco de celofane pra Você gente pode assar usar a o carne? saco de Pode? celofane, Que é rápido, né? você pode usar, por exemplo, panela de pressão também. A panela de pressão já seria uns 50 minutos, por Tá, exemplo. diminui bastante Se eu tempo. cortasse ele em 3 pedaços grandes, eu poderia colocar dentro da panela de pressão. A única coisa que tem que tomar cuidado é a quantidade de líquido que ele vai soltar, Tá. porque ele solta bastante líquido. E aí ele pode, de repente, fazer a pressão vazar, né? Mas aí depois que cozinhei na panela de pressão ou depois que eu cozinhei a carne no forno? Não. Aí você ia substituir um processo do forno desse primeira Não, cocção. tudo bem, mas assim, eu cozinhei na panela de pressão ou no forno, coberto Sim. no forno. Depois eu tiro o papel alumínio se eu estiver no forno para Isso. dourar. Se eu fizer na panela de pressão, depois eu levo para Exatamente. o forno para dourar. Para dourar, Acho que dourar é o fundamental, que é onde vai dar aquela... Porque, na verdade, assim, aquela né? tostadinha que acho que é o grande finale dele. Agora, a ideia, gente, é que isso aqui fique tão bem cozidinho, bem assadinho, que a gente depois solta o osso facinho, né? Exatamente. Isso que é bom, né? Isso que é bom. Nossa, tá pronto? Tá pronto. Tem no forno alguma coisa que eu tô Temos. vendo lá dentro? Temos um aqui. Olha, marinar como a gente fez, deixa na geladeira bem cobertinho, vai assar só no outro dia. Nossa, que lindo, né? E é uma sugestão ótima também, né, Robin? Agora pro fim de ano, né? Natal, Réveillon. Exatamente. Né? Ele vai muito bem, assim, no final de ano. Essa aqui, ó. Ele... Fica muito gostoso você preparar ele no dia seguinte também com uma farofinha, você aproveitar ele, despedaçar ele inteirinho e fazer uma farofa de damasco com ombo, ótimo, né? Deixa eu fazer pegar o algumas nosso coisas. Que aí, isso na verdade faz com que no dia seguinte, a festa do dia seguinte fique melhor do que... Então, mas carne de porco, A ela já é própria gostosa véspera. no dia, mas no outro dia parece que o tempero, o sabor, sei lá, se intensifica, né? Exatamente. Porque se já era boa, fica ainda melhor. Aí você tem o caldo. Então vamos lá, Kátia. Esse daqui, na verdade, o que que é? Basicamente é aquele caldo do vinho junto com o alho derretido, o tomilho, o o louro e etc. Então o que acontece? Aqui está todo o sabor do carré, né? Então, quando a gente termina e a gente troca e põe numa travessa para servir, né? E aí a gente põe para dourar, eu posso tirar o caldo e depois regar ele. O legal é eu tenho a opção de ou botar no fogo e dar uma caramelizada nisso para deixar um pouco mais escuro. Deixa ele reduzir bastante. Pode deixar reduzir, deixar ele mais grosso. Tem gente que gosta daquele molho um pouco mais grossinho. Eu posso peneirar ele, deixar ele liso. Ou eu gosto de deixar ele rústico assim, exatamente, com os pedaços e exatamente o que tem, o que foi feito nele, né? Então aí, na verdade,
a gente vem regando ele inteirinho. Olha que delícia. Que aí ele entra pelos mesmos furos que a gente fez aquela hora, né? Só que tem que estar com ele bem aquecidinho, como bem tá o aquecido, seu, né? exatamente, Tá. O molho, quanto mais quente ele tiver agora, melhor é para ele manter a carne bem molhadinha, né? Se sobrar, posso congelar também, né? Pode congelar. Isso daqui tem muita gente que faz às vezes também, Kátia, assim, pega, coloca em forma de gelo mesmo, põe no freezer e caldo, faz né? os cubos como se fosse um cubo de caldo preparado, só que, exatamente, aí põe num saquinho depois que ele fica em pedra e aí você usa, aí você deixa, depois de dois meses você quer fazer um porco lá diferente, mas você não tem um caldo legal. Ou... Acaba usando esse, exatamente, né? Você aproveita, porque esse daqui ele dá bastante caldo. Esse tipo de coisa que a gente não pode desperdiçar. Não dá pra jogar fora. Tem gente que joga na pia. Eu falo, pelo amor de Deus, que dó. Agora, olha só. Você vai puxar o ossinho, né? Posso puxar? Deve. Então, ó. Olha isso, o legal gente. disso é isso daqui, ó, Kátia. Se você puxar ele, Nossa. ele sai osso por osso. Olha essa carne, desmanchando. Todos eles saem da bisteca, né? Como se fosse uma costela de bovina mesmo, né? Você vê, às vezes a pessoa compra um pernil que a gente só encontra em pedaços muito grandes com osso, né? Ou menores sem osso. Você usando carré, você tem uma carne tão saborosa quanto a do pernil. E aí a pessoa fala, poxa, vou me matar para depois eu limpar, né? Tirar do... Isso. E aqui ele já é super fácil você... Vai cortar, pegar com esse aqui? Vamos usar uma colherzinha. E você sabe que eu amo carne de porco rasgada, né? Ah, é? É exatamente que assim, ó. Olha. Ó, o legal desse é isso aqui, Kátia. A gente pega, na verdade, ele, né? E vai com a colher vai quebrando ele, inteirinho. exatamente, ele para baixo, né? Então, por que na verdade ele acabou se chamando lombo de colher, né? Porque no final a gente acaba, durante o dia, tirando as porções dele todas assim, né? Virando então, com a colher, né? Exatamente. Então a gente puxa ela de dentro, né? Deixa ela, na verdade, cair nesse caldo que é o caldo dele, né? Vai umedecer ainda exatamente. mais, né? E aí a gente serve ele no prato. No restaurante você disse que você pode servir com arroz, uma farofa, uma feijoada junto. Sim, sim. No lanche também é uma sugestão legal, né? Exatamente, Tem gente que serve com massa. Tem. Eu gosto muito de carne de porco com massa. É legal. Assim, a gente, pra você ter uma ideia, o sanduíche a gente faz com uma maionese de pimenta, né? Então, assim, a variedade que você tem é muito legal. Então, assim, um deles, que é esse que a gente fala que vai com a feijoadinha, acaba sendo mais simples, né? Agora, por exemplo, do sanduíche, a gente já fez ele algumas vezes com uma maionese de limão siciliano, maionese de pesto basílico, ele vai muito bem. Então, aí nessas brincadeiras surge aquela coisa, pô, mas aí fez com a maionese de pesto basílico, então de repente com uma massa e o pesto fica legal também. Então, eu não sei se porque eu sou fanática por carne de porco, pra mim carne de porco combina com tudo. Carne de porco é legal. Olha, com pão de forma ficar bom, com pão francês ficar ótimo, com pão italiano ficar ótimo, com tudo ficar bom. É verdade. Olha, imagine uma coxinha de carne de porco. Não é uma delícia? É verdade. Nossa, se de frango já é boa, né? Tem de frango, tem de costela, tem de pato. Tem... O Bertolazzi faz coxinha de pato. Por que não coxinha de pernil? É verdade. Eu adoro. E aí, assim, aqui o segredo é que, assim, você pode controlar o quanto você quer de gordura nele. Sim, então, é mais ou menos, né? Exatamente. Se você quiser, você deixa ele com a capa inteira, que nem ele estava ali, ou você pode tirar a capa e deixar ele mais magro. O seu você deixou com a capa? Aquele está com a capa e está mais magro. Mas um pouco da gordura tem que deixar para deixar a carne exatamente, mais úmida, né? Normalmente a gente deixa. Vamos. Vamos? Eita, que delícia, hein? Gente, isso aqui deve ser maravilhoso. Eu vou provar isso aqui antes, depois eu vou provar esse lanchinho. Você fez com rúcula? Esse daqui, na verdade, é uma variaçãozinha que a gente fez. Até... Deixa eu só pegar o... Eu vou pegar o pesto de basílico só pra gente... Gente, vai que carne saborosa. Esse você temperou com a cachaça ou com vinho? Não, esse foi feito com vinho também. Ficou bom, hein? Esse daqui, Kátia, por exemplo, no sanduíche, a gente usa esse azeite, que na verdade a gente bate só com salsa e um pouco de limão siciliano. Que também ele também entra muito legal na carne de porco também, que fica diferente. Por aqui. Então, vou provar. É como se fosse vamos dizer, um falso chimichurri aí, para dar uma enganada. E ele dá um saborzinho diferente, sabe? E simples, né? Bem simples, Ele não tem nada demais esse molho. Gente, é muito bom. Ele é bem gostoso, né? Olha, uma farofinha até simples que você pode fazer. Gente, a gente já está te dando umas sugestões para hoje, para o fim de semana, mas para as festas de fim de ano.
Não fala assim, vamos estamos em crise, vamos mudar. Não é isso. Eu acho que a gente tem que aprender a valorizar os ingredientes e não achar que só é bom aquilo que é muito caro de ser feito, né? Não é? E essa é uma farofa de milho, por exemplo. Então. Ela é uma farofa super fácil de fazer. Ela é basicamente milho, bacon, cebola e alho. Ela é muito simples, super sequinha, não vai gordura como vai na maioria delas, né? Que o pessoal põe muito óleo. Vai ficar crocante, né? Ela fica bem crocantinha. Vou provar um pedacinho desse lanche, vou pegar metade. Esse pão, que pão que é? Esse pão é um pão, na verdade, que a gente faz lá na Deli. É um pão... Na verdade, esse é um pão integral. Ele... Bom, hein? Ele tem... É uma mistura, né, de farinha integral com farinha normal. Branca. Branca, ele é 70-30. E ele é um pão artesanal, então a gente faz ele todos os dias. Bom, hein? E aí, quando tem esse sanduíche, por exemplo, a gente produz ele dessa forma, né? Aí, ou ele vai opcional com o pesto de limão, ou não. Né? Mas ele não fica seco não, né? Não. Muito bom. E normalmente a gente serve ele com maionese. Hoje eu não fiz ele com maionese pra você, porque eu não sabia se você gostaria ou não de experimentar. Mas vou te dizer que só o pesto nele, já dá uma umidade certinha. Exatamente. E o pão, a gente pensa em pão integral num pão muito seco. E esse não é, ele é bem úmido, bem gostoso mesmo. Parabéns. Quem quiser provar todos esses pratos e outros tantos, onde a gente encontra, Robin? A gente está lá na Deli Deli. Onde é a Deli Deli? A Deli Deli fica na Leopoldo Couto Magalhães, 671, ali no Itaim Bibi. A gente é uma delicatesse, boulangerie e restaurante, né? Então a gente abre desde café da manhã até o jantar. A gente tem desde vitrine de doces até almoço executivo. E a gente tem os sanduíches, pratos típicos do dia, como o lombo de colher, que tem toda quarta-feira. Ai, muito bom. Parabéns, viu? Tem que conhecer. Eu vou passar o site para vocês, ó, delideli.com.br. O telefone é o 3071-3706. Ficou salivando, né? Isso você não provou. Provando, você vai salivar mais ainda só de lembrar, porque é uma carne muito saborosa, muito suculenta. No lanche, faça esse pesto também. É um pesto tão fácil com salsinha, gente. Rápido de fazer e dá um sabor diferente. Parece que refresca mais ainda o lanche, viu? Parabéns. Obrigada, viu, Robin? Obrigado você. Te espero mais vezes. Sucesso pra você, viu? Obrigado. Muito bom. Gente, que delícia. Nossa Senhora.